Olá! Hoje nós vamos trabalhar as informações gerais sobre estomia, colostomia e ileostomia. Eu sou Fabiano Barbosa da Silva, enfermeiro graduado pela Universidade Brás Cubas e sou terapeuta integrativo e complementar. O intuito desse vídeo é trabalhar a educação em saúde para os profissionais, para os clientes, para os cuidadores, para aqueles que tenham interesse em conhecer mais sobre esse tema. Peço licença aos profissionais da área da saúde, pois irei abordar uma pequena parcela de todo o conhecimento. Também irei colocar termos técnicos, ao mesmo tempo explicando o que cada termo significa, para justamente você que está assistindo se tornar mais familiarizado com a nossa área da saúde. Esse vídeo ele tem o intuito também de trabalhar a liberdade de expressão, garantida pela nossa Constituição Federal de 1988, e você, através de utilidade pública, pode divulgar esse vídeo através das redes sociais para utilizar em suas aulas, você que é professor, ou você que é aluno e queira repassar essa informação para os seus colegas. Este vídeo é livre para divulgação. Aqui temos uma frase de Fernando Pessoa, onde ele diz: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. O objetivo do vídeo de hoje é trabalhar educação e promoção em saúde, conhecer sobre os conceitos gerais sobre a estomia, em particular a colostomia e a ileostomia, conhecer mais sobre a especialidade em estomaterapia, abordar os aspectos gerais sobre este tema. Conceitos gerais. Então vamos lá, começar lá desde o início. A palavra estoma, ela deriva do grego que significa boca ou abertura, realizada por um procedimento cirúrgico entre as vísceras ocas e o meio externo. Para quem não sabe o que são vísceras ocas, são órgãos que dentro dele é um espaço vazio, um espaço oco, como a nossa traqueia, no estômago, o intestino, e é um procedimento feito pelo médico cirurgião. Aqui no nosso lado esquerdo, nós temos uma imagem que representa todo o sistema digestório. O sistema digestório ele começa por meio da boca, que é a sua porta de entrada, por meio da mastigação e deglutição. Você tritura os alimentos e ingere líquidos também. Em seguida, esse bolo alimentar ele é passado pelo esôfago, em seguida ele vai para o estômago, do estômago ele passa para o duodeno, do duodeno, que é o início do intestino delgado, você tem em seguida o intestino delgado, que é o jejunum e o ilho. À esquerda nós temos aqui o ceco. Essa pontinha, logo no início aqui do ceco, nós temos o apêndice. Aí nós temos o cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus. Para vocês conhecerem melhor, não existe apenas a colostomia e a ilho, existem outras estomias que são feitas. Como, por exemplo, na garganta nós temos a traqueostomia, nós temos aqui na região do estômago a gastrostomia, que é a abertura da passagem do estômago para a infusão da dieta. Quando nós profissionais falarmos em dieta, significa alimentação. O café da manhã, o almoço, café da tarde, a janta e a ceia. Essas refeições nós chamamos de dieta. Qual a diferença entre esses três? Na urostomia, ela é ligada ao sistema urinário, onde é feita a abertura da boca, do estômago, na bexiga,
para que possa ser eliminada a urina. Já na colostomia e a ileostomia, ambos são da parte intestinal. A diferença é que na colostomia ela é feita a abertura em toda a extensão do intestino grosso e na ileo ela é feita na extensão do intestino delgado. Outra diferença é em questão do aspecto das fezes, que nós chamamos de efluente. A partir do momento que as fezes não saem por um caminho normal, que é o ânus, nós chamamos de efluente. Então, o efluente que sai pela colostomia, ele tem um aspecto pastoso e menos líquido. Isso dependendo da sua porção onde é feito o estômago. Agora, na ileo, em sua grande maioria, as fezes elas saem mais líquidas e com maior frequência, ao contrário da colostomia. Como que é a formação do profissional? Como havia dito, a área responsável por esse conhecimento é a estomaterapia, que é uma especialidade do enfermeiro, que é voltada aos cuidados de pessoas com estomias, feridas agudas e crônicas, fístulas, drenos, catéteres, incontinência anal e urinária. Qual que é a diferença entre feridas agudas e crônicas? Quando se tem uma ferida que ela cicatriza rapidamente, com um tempo médio e curto prazo, nós chamamos de feridas agudas. Quando a ferida ela tem um processo mais lento, mais longo para o tratamento, nós chamamos de crônico. O que é um dreno? Dreno, para você que está assistindo, é um tubo que você coloca em contato com o corpo a fim de retirar um líquido ou um fluido da cavidade interna para o meio externo. O catéter, nós temos aí as sondas de alívio, sondas de demora, que ela é colocada na região urinária para retirar a urina da bexiga para fora. Incontinência anal urinária, dando um exemplo mais didático, nós temos os idosos. Então a gente sabe que ao longo da vida, os idosos perdem um pouco da tenacidade, da tonicidade do músculo. O músculo ele fica mais flácido, os tecidos ficam mais flácidos. E na região anal nós temos um esfíncter. O que é esfíncter? É uma válvula que ele controla, que é o ânus, que ele controla a saída das fezes. E na questão urinária nós temos em torno da uretra esfíncter, que controla a passagem e a saída da urina. Então, a incontinência é a perda dessa força muscular, dessa contratibilidade do músculo, faz com que as fezes ou a urina ela escape, ela saia sem o seu controle. Então, isso chama de incontinência. E essa especialidade ela é reconhecida pela Associação Brasileira de Estomaterapia, chamada aqui no Brasil de SOBEST. Então, para vocês terem um melhor conhecimento, dentro da área de enfermagem nós temos 3 profissionais: o auxiliar, o técnico e o enfermeiro. O auxiliar e o técnico são profissionais que têm uma formação de curto prazo, em média de 2 anos, a qual ele faz um trabalho mais assistencial. O que é um trabalho mais assistencial? Eles tomam conta do banho, da administração dos medicamentos, das medicações, da troca do leito, da cama onde o paciente fica, administra toda a terapêutica voltada ao cliente. Agora, o enfermeiro ele tem uma postura, uma posição de líder. Não que ele não tenha a competência para fazer o trabalho do auxiliar técnico, ele tem.
Porém, o papel do enfermeiro é de liderança, ele gerencia a equipe. E a estomaterapia, ela é uma especialidade deste enfermeiro que faz uma graduação a nível superior numa universidade, numa faculdade, num centro acadêmico. Após esse prazo, esse período de formação, ele passa por um processo de crescimento acadêmico, crescimento de conhecimento, que nós temos a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado e o PhD. A estomaterapia, ela se enquadra na especialização. Então, o enfermeiro que cuida dessa área, ele fez uma graduação e fez uma pós-graduação lato sensu. Conceitos gerais. O estoma, ele é um procedimento cirúrgico a fim de proporcionar melhor qualidade de vida frente às patologias ou malformações congênitas. Patologia significa doença. Malformações congênitas são problemas, são alterações que nascem com o indivíduo. Como, por exemplo, eu coloquei aqui o ânus imperfurado. O ânus imperfurado, geralmente o RN, ele nasce com um defeito, entre aspas, na região anal. Aqui é um ânus normal, onde você tem o esfíncter, aqui, que controla a saída das fezes, e tem uma passagem. Então, existem RNs que nascem com essa alteração congênita, que nasce com ele, onde há uma membrana tecidual que tampa, que tapa, que não deixa as fezes passar. E se você não faz essa cirurgia, o intestino, a criança, ela pode desenvolver sérios problemas. Então, uma saída para prolongar a vida, proporcionar uma vida ideal para aquela criança, para aquele RN, é fazer a estomia, o estoma, onde o médico, através de uma avaliação, ele faz a abertura do estoma provisório até que se corrija por meio de procedimento cirúrgico, de cirurgia plástica, corrige essa passagem do ânus. Depois que é feita esta correção, a criança ela consegue evacuar de uma maneira normal com a religação do intestino. Outro exemplo de indicação para estoma são as neoplasias e patologias intestinais. Intestinais, intestino, patologia, doença. Neoplasias, você abrange tumores e cânceres. Então, uma palavra, um substantivo coletivo para tumor e câncer, nós chamamos de neoplasias. Nós temos também a indicação para acidentes traumáticos, como, por exemplo, pessoas que sofrem acidentes de trânsito, traumas devido a acidente com arma branca, como faca, estilete, adagas, ou também por arma de fogo. Às vezes atinge a região intestinal e acaba destruindo maior porção do intestino. E às vezes não tem como fazer uma cirurgia, de reconstrução. E o médico pode indicar a colostomia ou a ileostomia para poder fazer o processo de evacuação, fazer cocô, sair, tirar as fezes. Aqui no lado direito eu tenho uma imagem ilustrativa do megacólon. É outra doença, outra patologia congênita. O que é megacólon? Cólon, intestino. Mega, grande. O intestino ele pode ser maior em comprimento ou em espessura, que não cabe exatamente na parede abdominal. Então, provisoriamente, o médico ele retira uma porção do intestino e coloca e faz-se o estoma. Agora, abordando um pouquinho sobre a confecção do estoma,
Antes da realização do procedimento cirúrgico, é realizada a demarcação do abdômen, no abdômen, onde será feito o estoma. Então, quando o médico, através da sua avaliação, através dos exames, fechou o quadro diagnóstico, ele pode indicar o estoma, né, a cirurgia de estomia, e antes, no período pré-cirúrgico, antes de você ir para a cirurgia, o médico, com uma caneta específica, ele demarca o melhor local para ser colocado, para ser confeccionado o estoma. Para isto, tem uma preferência, segue-se uma regra, para evitar regiões que não haja, né, proeminência óssea, prega cutânea ou dobra abdominal. O que é prega cutânea ou dobra abdominal? Por exemplo, aqui nessa imagem à direita, nós temos uma pessoa que tem uma prega na região do abdômen. Se o cirurgião ele faz a abertura do estômago nessa região, fica complicado depois de tomar os cuidados, de fazer a assistência. Por quê? Na hora de colocar a bolsinha, ela não vai aderir bem à pele, vai vazar o efluente, esse efluente vai entrar em contato com a região em torno do estômago, que nós chamamos de pele periestoma, e isso proporciona uma queda na qualidade de vida desse cliente. Então, por isso, tem que tomar-se o cuidado, você profissional, tem que tomar o cuidado onde você vai demarcar o estômago, onde você vai fazer a sua cirurgia. Por quê? Quando você, paciente, vai passar por esse processo, você está deitado numa maca. Quando você está deitado, a tendência é essa dobra não aparecer. Ela surge geralmente quando você está em pé ou muitas vezes quando está sentado. Então, quando o hospital ele tem um profissional estomaterapeuta que toma conta do estoma, de possíveis estomas, possíveis estomizados, de feridas, de incontinência. Então, o que ele faz? Ele pede para a pessoa ficar em pé, isso em conciliação com o médico. Nós temos aqui uma ideia de fazer uma colostomia no cólon ascendente, que fica aqui, nesse lado esquerdo. Então, o enfermeiro ele vai pedir para a pessoa ficar em pé, ele vai demarcar com a caneta. Depois, ele vai pedir para sentar e vai ver se a marcação onde ele colocou não vai pegar a dobra. Se pegar a dobra, ele vai colocar um pouco mais para baixo, ou um pouco mais para cima, um pouco mais para o lado. O melhor posicionamento de ser confeccionado esse estômago. Um outro cuidado também que você tem que tomar é com o ganho do peso. Por quê? Suponhamos que você tenha 1,80 m e tenha 80 quilos. Chegou no hospital, fez todo o procedimento e o médico indicou a confecção do estômago. Você não concorda comigo que seu abdômen ele vai estar mais reto, menos cheio, menos, entre aspas, com pneuzinho? Então, ao longo do tempo, se você não toma cuidado com a sua alimentação, você pode ganhar peso e até mesmo mais do que você deveria. E na região onde tem o estômago, você pode levar uma complicação, que é uma retração do estômago. O que é isso? Quando a pele que está em torno do estômago, seja acima ou abaixo, de um lado ou do outro, ele cresce, ele aumenta de tamanho. E o estômago, ele entra para dentro da cavidade abdominal. Nós chamamos de retração. É uma complicação. Uma outra complicação que pode surgir é a hérnia. Por quê? Se você ganha muito peso, não toma cuidado com o estômago, você não concorda comigo que aqui no abdômen, por meio da cirurgia, você rompeu a continuidade do tecido muscular? Então não tem nada que segure esse intestino para ficar na cavidade interna. Então, se você ganha muito peso, a tendência nessa região é ter uma pressão maior, você
cria um inchaço muito grande nesta região, uma proeminência, começa a inchar, nós chamamos de edemaciar, forma-se um edema, e aí você tem um estômago, uma hérnia, que aí, para corrigir, com cirurgia médica. Fluxograma geral do cliente. O que é fluxograma? É o processo de entrada, permanência e saída do cliente dentro do hospital. Então, para ser confeccionado o estoma, primeiro o médico ele vai avaliar, pedir uma série de exames para fechar o quadro do diagnóstico. Ele fechou o diagnóstico, é feita uma discussão para a confecção do estoma, se vai ser uma ileostomia ou uma colostomia. Em seguida, é feitos os cuidados pré-cirúrgicos, que entra aqui a demarcação, entra o cuidado com a alimentação, o jejum, por exemplo. Então, tem todo um cuidado multidisciplinar antes do início da cirurgia. Nesse meio tempo, você tem os cuidados transoperatório, que é feito pelos profissionais. Em seguida, você tem os cuidados pós-cirúrgicos. O que é cuidados pós-cirúrgicos? O repouso, a troca. Direto da cirurgia, você vai sair com uma bolsinha provisória de colostomia. Bolsinha de estomia. E nessa bolsinha vão sair fezes, vão sair o efluente e vão sair alguns exudatos. O que é exudatos? Fluidos corporais, por meio do dreno. Então, o profissional da enfermagem ele vai avaliar a quantidade de líquido que está drenando desse estoma, da cavidade abdominal, para ver se ocorreu tudo bem. Em torno do estômago, você vai perceber que há pontos cirúrgicos em torno dele, para fixação na parede abdominal. Outro cuidado que é feito na parede em torno do estômago, na pele peristoma. Em seguida, os cuidados depois que você sai do hospital é feito no atendimento especializado, que é no polo de estomias, que é o programa de atenção ao estomizado. Futuramente, pode ser que o médico, dependendo da sua avaliação, dependendo do seu diagnóstico, dependendo do motivo pelo qual foi feito esse estoma, pode ser que o médico futuramente faça uma nova reavaliação do seu quadro clínico e possa religar o seu intestino. Embora, muitos dos casos, a pessoa ela permanece com o estômago para o resto da vida. Agora nós chegamos a uma parte bem legal, que é o Programa de Atenção ao Estomizado. Ele é um programa integrado ao Sistema Único de Saúde por meio do atendimento especializado aos portadores, cuidadores familiares e profissionais. Nele, a gente tem uma distribuição dos equipamentos, que nós chamamos as bolsinhas, e os adjuvantes, que é o pó, pomada, fita e etc. Por meio do atendimento / assistência de enfermeiros e estomaterapeutas, é realizado o acompanhamento por todo o período de uso do estoma. Então, a partir do momento que você fez a sua inscrição no polo de estomias, o profissional ele vai te acompanhar, ele vai te dar uma assistência integral. Ele vai sempre te avaliar e enquadrar o tipo de bolsa ideal para o seu caso. Mais à frente eu vou abordar que existem empresas hoje no mercado que produzem os equipamentos, os materiais, os adjuvantes para o cuidado do estomizado. E esse serviço ele é totalmente gratuito pelo Estado, pelo governo. A sua distribuição
ela é feita por meio dos profissionais, por meio do cuidado do Sistema Único de Saúde para a população. Como devo fazer para ser atendido no polo? Primeira coisa, a partir do momento que o médico marcou a sua cirurgia e você vai confeccionar um estoma, procure na internet, em sites confiáveis como a Sobest, onde tem um polo responsável pela sua região. Vá até esse polo, converse com o enfermeiro naquele programa para saber as orientações gerais, como as documentações, o que você deve apresentar para o médico, como, por exemplo, há uma ficha, tanto você, cuidador, quanto você, paciente, pode retirar lá no polo e pedir para o médico preencher. E assim que você sair do hospital, já vá direto nesse programa para você retirar a sua bolsinha e receber toda a assistência, toda a orientação, todo o treinamento adequado. Então, é importante você estar bem informado sobre o seu quadro, sobre a sua mudança de vida. Em seguida, o portador ou familiar ir diretamente para receber as orientações de cadastramento, de preferência antes da alta hospitalar. Por que antes da alta? Vejamos. Suponhamos que tem lá o doutor José da Silva, que é o médico responsável por confeccionar o seu estoma. Ele fez a avaliação, ele fez o estoma, ele te avaliou no período pós-cirúrgico. Se o familiar ele vai até o programa e recebe as orientações, fica mais fácil, fica mais prático e rápido do cuidador ele pegar a ficha e, como o paciente já está no hospital, apresenta para aquele médico. Agora imagina, se você sai do hospital e vai para o polo não pode distribuir os materiais, os kits necessários, sem antes o preenchimento de uma ficha do médico. Então, você não concorda comigo que é um tempo gasto? Que você vai ter que procurar um médico, vai ter que dar sorte de você encontrar ele no dia que você for procurar, porque às vezes pode ser que seja o plantão dele ou não. Então, para evitar, para melhor comodidade, eu aconselho, particularmente, ir ao programa antes, fazer uma visita antes de como você fazer a sua inscrição. E, em seguida, depois de toda a documentação reunida, o preenchimento da ficha pelo médico, o portador do estoma ele deve ir pessoalmente ao polo para ser avaliado e receber os materiais necessários para os cuidados. Então, a primeira avaliação é feita pelo profissional, que nesse polo é gerenciado por enfermeiros, enfermeiro estomaterapeuta, e em seguida é distribuído a bolsinha mais adequada ao seu tipo de estoma, ao que mais se adequa ao seu perfil de vida, a cavidade abdominal e a qualidade do estômago. Então, por exemplo, na hérnia, se acontecer uma hérnia, existem o material, os equipamentos específicos para tratar da hérnia. Se existe uma retração, existe uma placa, por exemplo, a convexa. O que é convexa? Ela tem uma convexidade para puxar, digamos assim, o estômago para fora. Se há um prolapso, existe bolsa para auxiliar na adequação do prolapso. Então, dentro desse atendimento especializado, você tem uma gama de opções, uma gama, possibilidade de tratamento e cuidados com o seu estômago. E o mais importante, siga as orientações e as recomendações dos profissionais. Aí surge uma dúvida nesse momento. E agora? Eu sigo a orientação do meu médico ou sigo a orientação do enfermeiro do polo? Ora, avalie primeiro
a vivência de cada uma delas. De preferência, dê a atenção para o profissional, o profissional especialista em estomaterapia. Não querendo, de forma alguma, não querendo desmerecer o profissional médico. Às vezes, aquele médico que você faz o acompanhamento, ele não é especialista em estomia. E então ele não vai conhecer as particularidades do seu estômago. Ele, às vezes, você vai passar numa consulta com ele uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, às vezes para solicitar um exame, às vezes para verificar o acompanhamento da cirurgia. Então, não é a vivência, provavelmente não seja a vivência do profissional. Então, ele vai dar o seu conselho, vai dar as suas indicações, as suas informações com base no conhecimento que ele tem. Agora, no polo de estomias, você tem um profissional que já é formado, que lida especificamente com esse público. Então, a credibilidade ela é maior. Então, quando você for para o polo ou for no atendimento com o médico, converse com ambos, troque informação. Leve informações do polo para o médico e leve informações do médico para o polo, para assim os dois trabalharem de certa forma em conjunto. E você que é médico que está assistindo esse vídeo, o polo de estomias ele é aberto para você visitar. Então não há por que ter esse preconceito de que eu não vou buscar informação porque eu sei de tudo. Ninguém sabe de tudo, não é verdade? Por mais que a gente estude, por mais que a gente aprofunda naquele estudo, mais a gente entra na consciência de que nós temos menos conhecimento. Existe muito mais conhecimento e nada melhor do que a gente diminuir o nosso ego e trocar informações com os colegas. Digo profissional médico, mas serve também para o nutricionista, serve para os próprios enfermeiros que trabalham na área. Vá até o polo mais próximo, crie um vínculo com essa rede, conversem com o profissional, porque muitas vezes o cliente ele sai do hospital sem saber o que fazer. Porque a primeira coisa que sai da nossa cabeça é o seguinte: e agora? Eu tenho uma bolsinha, eu vou comprar fralda? Vou ter que gastar quanto para comprar essa bolsinha? Onde eu vou comprar? Onde eu vou achar? E não é tão fácil de se encontrar nas casas cirúrgicas ou casas ortopédicas. Então é importante a gente criar um elo de ligação, de vínculo entre os profissionais para melhor orientar esse cliente para que ele saia da sua unidade e vá ser atendido numa especialidade gratuita do Estado. Então não há por que omitir essa informação. Se o hospital ele é público e tem um atendimento especializado que é público, ora, o importante é esse cliente estar feliz, trabalhar a sua qualidade de vida, é sair bem informado, porque muitas vezes a família sai desnorteada. Imagina uma mãe de primeira viagem que acabou de ter o seu primeiro filho, além dos cuidados normais, como uma mãe, os cuidados com a escola, cuidados com a, a, a alimentação, cuidados com a criança de um modo geral, há essa necessidade de um cuidado extra com o estômago. E muitas vezes a creche, a escola não aceita cuidar da criança. Por muitas vezes pode ser por falta de conhecimento do profissional que trabalha naquela escola e muitas vezes também por falta do conhecimento dos direitos daquela criança. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ela garante o ensino, garante a qualidade do ensino e a frequência daquela criança na escola, ele seja matriculado. E muitas vezes a mãe precisa trabalhar para colocar o sustento dentro de casa. Então você que é mãe, você que tem a criança, que não sabe cuidar sozinha do seu estômago, converse com a diretora da escola, converse, nem que você passe o endereço do polo para as ADIs, para os professores, para os cuidadores,
daquela escola ir até o polo e passar por um treinamento. Por que não? Os profissionais que estão lá, eles estão a serviço da população e dos profissionais. Então, esteja ciente de que existe um programa especializado com cuidado integral e de alta qualidade. Como cuidar do estômago? Nós temos aqui a figura na região na parte superior e figuras na parte inferior. Aqui nós temos o sistema de uma peça e o sistema de duas peças. Aqui nós temos a imagem de um estômago, tá vendo? Ele é vermelho, que é a parte do intestino. Ao redor nós temos a pele peristoma. Essas mãos que estão aqui na figura é de um profissional, então ele está de luvas. Mas e como você que vai cuidar em casa, é familiar, é o próprio estomizado, faça uso da higienização das mãos. Higienização das mãos bem feitas, você garante a qualidade e o cuidado com o seu estômago. Então, como você faz para cuidar? Você retira a sua bolsinha com cuidado. Aqui você vai lavar com água e sabão. De preferência, você pode lavar durante o banho. É sabonete líquido neutro que você passa na região. Não é necessário passar nenhum tipo de produto, como óleos, óleos hidratante, creme hidratante, hipoglós. É errado passar hipoglós, porque hipoglós não foi feito para passar na região abdominal. Você pode irritar o seu estômago e ocasionar uma dermatite de contato. Não passe sabão em pasta, né, em tablete. Não passe, porque pode ficar resíduo no estômago e isso pode prejudicar e provocar lesões, até mesmo uma erosão. Então, o ideal é você, com auxílio de uma gaze ou também com auxílio de um papel higiênico suave, específico para isso. Então, você comprou lá o seu pacote de papel higiênico ou lenço umedecido, sem cheiro e sem hidratante. Você dedica e separa só para o cuidado do estômago, ok? Em seguida, junto ao pacote, junto à caixinha que você receber no polo, naquele pacote você tem as bolsinhas e tem a plaquinha adesiva. Junto a ela você tem um papel, que é a régua mensuradora. Essa régua ela é ideal para você verificar o tamanho do seu estômago, para você adequar a bolsinha a ela. Então, você vê aqui nessa imagem que você tem diversos tamanhos. E veja aqui que o profissional adequou o tamanho do buraco do recorte da régua ao tamanho exato do estômago. Este é o ideal, que não fique apertado e nem fique muito frouxo. Por quê? Se você mensure menor que o tamanho do estômago, na hora de colocar a bolsa, acontece uma estenose. Você proporciona a estenose do estômago. O que é estenose? O fechamento, o estreitamento da passagem. Então, as fezes elas saem com mais dificuldade. E se você coloca muito maior do que é o devido, o efluente que vai sair a partir daquele momento, ele vai entrar em contato com a pele peristoma e vai provocar lesões, que nós chamamos de dermatite. Então, o ideal é cortar junto, né? Demarcar, mensurar o tamanho ideal junto, próximo, justo. Então, fique tranquilo que o estômago não dói, o estômago você não sente dor nessa região. Então, pode trabalhar tranquilamente, prestar os cuidados com segurança e, lógico, com delicadeza, porque você pode perceber que a parede intestinal, o tecido intestinal, ele é sensível. Então, muitas vezes, quando você passa a, a gaze no estômago, ele pode surgir um pequeno sangramento. Então, tome cuidado. Em seguida, você verificou, o meu estômago tem 35 milímetros.
Com esses 35 milímetros aqui da régua, você vai encaixar na parte que tem um adesivo colante, vai centralizar, passar uma caneta. Em seguida, você vai, com o auxílio de uma régua sem ponta, recortar o tamanho adequado que você mensurou. E veja aqui, que nesse sistema de uma peça só, que é essa plaquinha aqui é ilustrativa. Ela está agregada, está grudada à bolsa. A pessoa está anexando, colocando a bolsa de baixo para cima. Essa é a parte ideal. Com cuidado, com cautela, para que na faixa colante não entre ar, para que ela por todo entre em contato com a pele e em seguida você passa a mão por cima de forma circular, a fim de aquecer a pele e aquecer essa plaquinha de hidrocoloide, que ele é termocolante, e isso vai facilitar a aderência da bolsinha à pele e evita acidentes, evita da bolsinha escapar, soltar, e isso, dependendo de onde você estiver, numa reunião, fazendo suas compras no supermercado, se você não toma cuidado na colocação da bolsa, ela pode sair e pode vazar. E aí não é totalmente desagradável. Aqui embaixo nós temos o sistema de duas peças. O que é o sistema de duas peças? É a bolsinha, o equipamento e a placa que fica no abdômen. Esse é um sistema ideal, porque é mais cômodo, prático e você só vai trocar a bolsa. E a plaquinha ela fica na pele. Então, quando você for tomar banho ou fazer a sua troca durante o dia, você retira a bolsa com cuidado, de cima para baixo, desclampeia, que tem um clamp, desclampeia, retira com cuidado a parte de cima. Essa bolsinha, antes, você já tem que desprezar o resíduo no vaso, no assento sanitário. Em seguida, você vai passar água aqui dentro, água com sabonete líquido neutro, a fim de retirar todo e qualquer resíduo de fezes, de efluente. Tomando cuidado, porque aqui em cima tem um filtro de carvão. E aí você retira esse resíduo e coloca para secar em local à sombra, sem contato com o sol, para justamente prevalecer a durabilidade dessa bolsinha. Então aqui a pessoa já retirou a bolsinha e ficou a placa. Aqui você vê o estoma e a placa em torno, tá vendo que está justo ao estoma? Esse é o ideal. E aí, com auxílio de uma gaze, auxílio de um lenço umedecido, de algodão, molhado com água morna, ou durante o banho é melhor ainda. Você deixa a água cair aqui no estômago, lava com cuidado, com sabonete líquido, até mesmo aquele shampoo para bebê, sem cheiro e neutro, você pode utilizar para fazer a lavagem. A higienização. Você faz a higienização, não lave do lado de dentro, tome cuidado, que você pode irritar o estômago. Siga as orientações do profissional do polo. Em seguida, você vai secar com cuidado. Não seque com toalha de banho, nem toalha de rosto. Seque com a gaze seca, né? Ou com papel suave, papel higiênico suave. Em seguida, você vai encaixar a bolsinha. Tá vendo que aqui na bolsinha você tem um anel? Ele tem um anel e aqui em cima você tem o clamp, que é o fecho, e na placa você também tem o anel. Então você vai encaixar de baixo para cima com cuidado, igual o tapoer. Você vai encaixar de baixo para cima, tomando cuidado para encaixar bem, até ele fazer um clique. Ele fez um clique, está bem encaixado, seguro? Puxa um pouquinho a bolsa para ver se ele não vai sair. E aí você fecha o clamp, ok? Aqui nessa última figura, a pessoa está enrolando a ponta da bolsinha. E na hora de enrolar a ponta da bolsinha, hoje em dia tem tecnologias que já tem uma parte
Na hora que você der as 3 voltas, tem uma aba de velcro que você prende a ponta da bolsinha. E aí você põe a sua camiseta, põe por baixo da roupa, né, a roupa por cima da bolsinha, você pode ter uma vida normal e tranquila. Aqui, tá vendo? Olha, nós temos o medidor de diversos tamanhos para mensurar o tamanho do estômago. Aqui você tem já a parte da parte colante do hidrocoloide, onde você faz o recorte da bolsa. Então, existem no mercado bolsinhas que já têm essa circunferência, esses círculos, com o tamanho ideal já marcado com o tamanho do estômago. Então, você viu aqui, tem 40 milímetros. Então, aqui você vê, 25, 30, 40. Chegou no 40, você vai recortar com cuidado, de uma forma reta, de uma forma contínua, sem fazer contorno, sem picotar a bolsa. Por quê? Se você faz um recorte picotado, essas partes que ficam meio que pontiagudas pode prejudicar e pode lesionar o estômago e as fezes podem entrar por ali. Então, corte de uma forma contínua. Aqui embaixo já tem, tá vendo? Aqui nesse tipo de bolsa não tem a numeração. Então a pessoa ela mensurou o tamanho do estômago, centralizou na bolsinha e ela passou uma caneta, tá vendo? É importante passar a caneta antes, para saber aonde é. Ela passou a caneta nesse risco mais forte e está recortando com o auxílio da tesoura, sem ponta. E cuidado para não cortar essa parte de dentro, tá vendo? Já é a bolsinha. Como você vai higienizar a bolsinha? Antes de você realizar a troca, com o auxílio da mão, de forma de cima para baixo, você, com as suas mãos, vai empurrar o restante das fezes para a abertura da bolsinha e vai desprezar no assento sanitário. Geralmente, quem tem estômago faz um assento sanitário com uma elevação, com um degrau mais acima. Agora, se você não tem um banheiro adaptado, o ideal é você colocar uma cadeira, adaptar uma cadeira ao lado do assento sanitário, para facilitar que você sente confortavelmente e faça a sua higiene. E aqui você vai desprezar as fezes o efluente no assento sanitário. Em seguida, aqui, se for pelo sistema fechado, sistema de uma bolsa só, de uma peça, você vai jogar um pouquinho de água aqui dentro, você vai levantar, jogar um pouquinho de água aqui dentro, com água e sabonete líquido. Cuidado para não molhar o filtro de carvão. Vai passar a mão um pouquinho e vai enxaguar, tirar. Aí você passa um pouco mais de água, sem sabão, para enxaguar, tirar o excesso de sabão e jogar fora. Se a bolsa ficar com um odor meio estranho, dentro da bolsa você pode colocar 1 ou 2 ou 3 gotas de óleo. Sabe aquele óleo para bebê que tem um cheirinho suave? Você pode passar aqui dentro. Colocar algumas gotinhas, mexer, só para lubrificar e hidratar a bolsinha, não o estômago. E deixar um cheirinho, um odor mais agradável. Agora, se for o sistema de 2 bolsas, você vai fazer o seguinte. Vai fazer o mesmo procedimento, vai higienizar, retirar o excesso de fezes, e aí você retira a bolsa do abdômen, desconecta ela da placa adesiva, você joga a água nela aqui, jogou água com sabão neutro, sabão líquido neutro, enxagou, você vai colocar para secar em um local que não haja luz direta, seja luz indireta, no banheiro, no próprio banheiro você pode adaptar um local para você colocar para secar. E aí você coloca uma nova bolsa. E assim você vai revezando essas 2 bolsas. Por quê? Quando você for no polo, o profissional ele vai te dar uma quantidade suficiente de bolsa e de placa. Essa quantidade suficiente ele dá para
em média 30 dias. Então, isso é cientificamente comprovado, não é anti-higiênico, é o recomendado, que você faça a reutilização dessa bolsinha algumas vezes, até você ver que não tem mais condições. E conforme o tempo de uso, você vai conhecer, se autoconhecer e saber quando é a época e quando é o período correto de troca. Então você faz essa troca, suponhamos que no pacote veio 10 bolsinhas com 10, com 10 não, com 5 plaquinhas. Então você já sabe que para cada placa são 2 bolsas. Então você vai fazer esse revezamento até você ver que a bolsinha não tem mais condição. Não tem mais condição, aí você descarta e joga fora e substitui por uma nova. A plaquinha você vai trocar em média a cada 4, 5 até 7 dias. Isso você vai observar a aderência à pele, vai observar como que você faz a higienização, se você toma cuidado com a higiene, tem uma higienização adequada, a tendência é durar por mais tempo. Também o que interfere no período de durabilidade da aderência da plaquinha na pele é a oleosidade do tecido, da pele mesmo, da abdominal. Então, tudo isso conta. Uma outra coisa importante, os cuidados essenciais, higienização das mãos. Higienização das mãos antes do cuidado com o estômago, da higienização do estômago e após a higienização. E após a higienização do estômago, você higieniza as mãos novamente com água e sabão. Esse é o ideal. Agora, você saiu, está de viagem, está dentro do ônibus de viagem, está dentro de um supermercado, está dentro de uma loja, e você vê que não tem condições de você fazer uma higiene 100% adequada, o que você faz? Você apenas despreza as fezes dali no assento sanitário, fecha o clamp, não troca a bolsa. Aí você vai para cá, quando você chegar em casa, chegar no local que dê para você ter uma melhor condição, aí você termina de fazer a higiene completa na hora do banho. Leve sempre na sua bolsa um frasco de álcool em gel. Por quê? Se não tiver como você higienizar as mãos com água e sabão, e se suas mãos não estiver visivelmente sujas, você pode utilizar tranquilamente o álcool gel antes e após a higienização do estômago. Outra coisa que é importante, e cuidado, hein, gente, não é álcool gel no estômago, é na mão, viu? Muito cuidado. Outro ponto importante é o cuidado com o ganho do peso. Se você aumenta abruptamente, de uma hora para outra, a quantidade de peso, você também interfere na qualidade do seu estômago. Aqui temos uma pirâmide alimentar. Vocês mesmos estão carecas de saber que a gente tem que tomar cuidado ainda mais com o estômago. Quem é estomizado tem que tomar um cuidado redobrado. Por quê? Conforme o tempo de permanência, de uso do estômago, vocês vão perceber que existem alimentos que prejudicam a qualidade do efluente, que incomoda, que dá uma irritação no final. Então, por exemplo, evite alimentos que proporcionem uma dermatite, uma vermelhidão, uma irritação do seu estômago. Então, se você sabe, por exemplo, para um estomizado, a carne de porco é normal, não acontece nada, mas para outra pessoa provoca alergia. Então, evita de comer ou coma em pequena quantidade. Alimentos muito ácidos, principalmente na ileostomia, onde as fezes ainda não terminaram de se formar. Né? O efluente ele está mais líquido. Se você tem uma alimentação muito ácida, com refrigerantes enlatados, embutidos, provavelmente seu estômago vai permanecer com o mesmo pH ácido. E quando ele sair pelo seu estômago, vai corroer a parede
ao redor, vai prejudicar o seu estômago, vai provocar alergia, vai provocar incômodo e para você tratar, é um Deus nos acuda. Então tome cuidado. Siga as orientações do seu nutricionista e também do nutricionista do polo, que geralmente tem um nutricionista que passa as recomendações. Outro aspecto importante é o cuidado emocional, porque nós humanos nós somos bio, psico, social e espiritual. Não basta apenas ter um cuidado com o seu biológico, com o seu físico. Nós temos também que tomar cuidado com a parte emocional. Se você não se sente adequado ao estômago, está passando pelo processo de aceitação, é importante fazer um acompanhamento com o psicólogo. Engana-se as pessoas que acham que psicólogo é para louco. Não existe isto. Todos nós temos problemas na vida, temos traumas de infância, traumas no trabalho, problemas e processos que a gente não consegue lidar sozinho. Então é importante você tomar esse cuidado com o atendimento psicológico. Então é importante fazer um acompanhamento terapêutico, até mesmo auxílio de terapias integrativas e complementares, como a acupuntura, o reiki, a aromaterapia, a cromoterapia, a meditação, porque a sua saúde emocional ela interfere diretamente no seu físico. Nós temos dentro do cérebro um sistema que chama sistema límbico, que é o centro das emoções e relacionado à liberação de hormônios. Então, se você tem uma vida muito estressante ou passa por um processo difícil, lá no sistema límbico, através pelo eixo hipotálamo e hipófise, eles liberam neuroendorfinas que entram em contato com o seu corpo e produz uma série de alterações, como aumento do batimento cardíaco, que nós chamamos de taquicardia, aumento do suor, que é sudorese, as preocupações diárias pode provocar à noite, por aumento dos níveis de hormônios relacionados ao estresse, você pode ter uma dificuldade ao dormir. É importante você tomar cuidado com você mesmo. Então você tem que se amar primeiramente. Produtos que podem ser usados no estômago. Como eu havia dito, apenas água morna ou água fria, vai do seu gosto, com sabonete líquido, neutro. Não precisa, não é necessário, é um leso engano comprar aquele Lifebuoy, Protex, que elimina 100% das bactérias. Não existe isso, é puro marketing para você gastar o seu dinheiro e você é, pode até mesmo ressecar o estômago, provocar uma lesão. Não passe nenhum outro tipo de produto a não ser aquele que é recomendado pelo profissional estomaterapeuta. No hospital é comum utilizar soro fisiológico, mas em casa não é necessário usar soro fisiológico. Apenas água e sabão líquido neutro, sem cheiro, para você é suficiente. É economicamente correto, você é de fácil acesso e você, por exemplo, se você tem o hábito de usar soro fisiológico em casa, vocês sabiam que soro fisiológico, a partir do momento que você abre ele, ele tem uma validade de 24 horas? Você não pode passar mais de 24 horas com ele aberto. Então, nada melhor do que o velho e bom ditado: água e sabão. Aqui eu tenho uma imagem de sabonete de papel higiênico suave, de uma boa qualidade. Tome cuidado, porque se você, não pode ser papel higiênico escuro, porque o papel higiênico escuro ele contém algumas substâncias que podem prejudicar o seu estômago. Tome cuidado para não ficar resíduo de papel grudado no estômago ou na bolsinha. E separe o papel higiênico específico para o seu estômago. Então, guarde ele num pote, num local seguro, seco, fora do contato ambiente, para você proporcionar o mínimo possível de risco de infecção.
Se você tem uma condição melhor e tem como bancar para comprar gás, esse é o ideal você utilizar. Empresas disponíveis no mercado. No Brasil, nós temos disponível três empresas: a Convatec, a Coloplast e a Hollister. Ambas são empresas estrangeiras, onde o Brasil exporta.